liberdade e o livre-arbítrio. E eu vou falar o que Platão pensava sobre isso. Para ele, é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, isto é, aquele que é a causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. A liberdade é, pois, concebida como o poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesmo ou para ser autodeterminado. O que a Esther quis dizer com isso? Que a gente pode fazer o que a gente bem entender, o que a gente bem quiser. Como assim, Vitória? Você pode ser espírita, você pode ser de qualquer religião, você pode fazer aquilo que você tiver vontade de fazer. Você Por quê? é livre, né? Porque isso, a gente somos livres para fazer o que quiser. Se você quer fazer uma tatuagem, se você não quiser, você pode fazer o que você bem entender, porque a gente tem o livre-arbítrio. E isso não vem de agora, vem lá da Bíblia, que na Bíblia fala que Deus concedeu o livre-arbítrio para aquele que quiser seguir o caminho de Deus ou seguir outro caminho. Então Deus não condena isso, você tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Ah, mas Vitória, os outros vão me julgar. Mas vai me julgar porque eu sou disso, porque eu não gosto daquilo. Não, você tem que ter a sua opinião, porque, como disse os filósofos, cada um tem o seu livre-arbítrio. Rousseau foi um importante filósofo teórico, político e escritor suíço. Nasceu em 28 de junho de 1712, na cidade de Genebra, na Suíça, e morreu em 2 de julho de 1778 em Hermenonville, França. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo, sendo que suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Rousseau não conheceu a mãe, pois ela morreu no momento do parto. Foi criado pelo pai, um relojoeiro, até os 10 anos de idade. Em 1722, outra tragédia familiar aconteceu na vida de Rousseau, que foi a morte do pai. Na adolescência, foi estudar numa rígida escola religiosa. Nesta época, estudou muito e desenvolveu grande interesse pela leitura e música. No final da adolescência, foi parar em Paris e, na fase adulta, começou a ter contato com a elite intelectual da cidade. Foi convidado por um diretor para escrever alguns verbetes para a enciclopédia. No ano de 1762, Rousseau começou a ser perseguido na França, pois suas obras foram consideradas uma afronta a costumes morais e religiosos. Refugiou-se na cidade suíça de Neuchâtel. Em 1765, foi morar na Inglaterra e a convite do filósofo David Hume. De volta à França, Rousseau casou-se com Thérèse Levasseur no ano de 1767. Escreveu, além dos estudos políticos, romances e ensaios sobre educação, religião e literatura. Sua principal obra é do Contrato Social. Nesta obra, ele defende a ideia de que o ser humano nasce bom, porém a sociedade o conduz à degeneração. Afirma também que a sociedade funciona como um pacto social, onde os indivíduos organizados em sociedade concedem alguns direitos ao Estado em troca de proteção e organização. Uma das principais obras principais de Rousseau foram o Discurso sobre a Ciência e as Artes, o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, do Contrato Social, Emílio, ou da Educação, e Os Devaneios de um Caminhante Solitário. Alguns exemplos de frases de Rousseau foram o que mais fizeram sucesso foi: o mais forte não é suficientemente forte se não conseguir transformar sua força em direito e obediência em dever. A razão forma o ser humano, o sentimento o conduz. O homem de bem é um atleta a quem dá prazer lutar nu. E por último, vosso filho nada deve obter porque pede, mas porque precisa, nem fazer nada por obediência, mas por necessidade. A filosofia de Jean-Jacques Rousseau tem como essência a crença de que o homem é bom naturalmente, embora esteja sempre sob o jugo da vida em sociedade, a qual predispõe à depravação.
Para ele, o homem e o cidadão são condições paradoxais na natureza humana, pois é o reflexo das incoerências de que se instauram na relação do ser humano com grupos. Rousseau se transforma em uma criatura má, a qual só pensa em prejudicar as outras pessoas. Por essa razão, o filósofo idealiza o homem em estado selvagem, pois primitivamente ele é generoso. Um dos equívocos cometidos pela sociedade é a prática da desigualdade, seja individual, seja provocada pelo próprio contexto social. Nessa categoria, ele engloba desde a presença negativa dos ciúmes no relacionamento afetivo até a instauração da propriedade privada com base da vida econômica. Mas Rousseau acredita que há caminho que pode reconduzir o indivíduo à sua antiga bondade, a qual é teorizada politicamente em sua obra Contrato Social e pedagogicamente em Emílio, outra publicação essencial deste filósofo. Ele crê que a carência de igualdade na personalidade humana é algo que integra sobre a natureza. Já a desigualdade social deve ser eliminada, pois priva o homem do exercício da liberdade, substituindo essa prática pela devoção aos aspectos exteriores às normas da ética. Em sua obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau discorre sobre a questão da maldade humana. Para melhorar analisar essa característica, ele estabelece 3 etapas evolutivas da jornada do homem. O primeiro estágio refere-se ao homem natural, subjugado pelos instintos e pelas sensações, sujeito ao domínio da natureza. O segundo diz respeito ao homem selvagem, já impregnado por confrontos morais e imperfeições. Segue-se, então, a condição do homem civilizado, marcado por imensos interesses privados, que sufocam sua moralidade. É neste processo que o indivíduo se converte em um ser egoísta e individualista, convertendo sua bondade natural gradualmente em maldade. O homem abre mão da sua liberdade e assim se desqualifica enquanto ser humano, pois se vê despojado do principal veículo com a realização espiritual. A solução apontada por Rousseau para esta situação é enveredar pelos caminhos do autoconhecimento, através do campo emotivo da humanidade. Na esfera da educação, exposta no Emílio, ele teoriza filosoficamente sobre o homem. Sua principal inquietação neste ponto é saber a educação, o indivíduo ou o cidadão, já que para ele essas 2 facetas não podem conviver no mesmo ser, por serem completamente opostas. Rousseau defende a formação do homem natural no seu lar, junto aos seus familiares, por constituir um integral voltado para si mesmo, que vive da forma absoluta. Já o cidadão deve ser educado no circuito público, proporcionado pelo Estado, pois é tão somente uma parte do povo e, por essa razão, engendra uma vida relativa. O aprendizado social, segundo o filósofo, não produz nem o homem nem o cidadão, mas sim um híbrido de ambos. Aliar os dois implica investir no saber do ser humano em seu estágio natural, por exemplo, a criança. E o cidadão só terá existência a partir dessa condição, a qual tem como fonte a natureza e como fio condutor a sua trajetória individual.